Vamos lá? E no vídeo de hoje eu vou falar por que eu não investi, não vou investir, jamais investiria em Banco do Brasil, tá? Então, quando a gente olha os últimos dias, Banco do Brasil, ele acabou sendo muito comentado pela queda das ações, pela queda do seu valor, né? Mas quem está por trás disso? Eu acho que mais do que falar, fazer uma análise de Banco do Brasil, o que eu quero passar nesse vídeo é uma análise geral do que você precisa pensar na hora que você investir. Porque qual que é a ideia que muita gente tem e que eu já tive, que eu já perdi dinheiro com isso? É tentar pegar a faca caindo, sabe? E achar que você vai conseguir pegar só o cabo e não vai se machucar. Quando uma ação cai, ela tem um motivo para ela estar caindo. Uma ação cai porque as pessoas estão projetando que aquela empresa ela não vai ser tão rentável quanto ela era estimado dela ser, beleza? Só que o que que muitas pessoas pensam nesse momento? A pessoa vê lá uma ação que ela tá a 50, ela passa a 40, a pessoa naturalmente acredita que aquela ação tá barata, que ela tá comprando um ativo barato. Só que existe um segundo nível de pensamento que você precisa ter, que é, talvez essa ação ela não esteja barata, talvez alguma coisa no mercado, alguma coisa aconteceu que faça com que o lucro que era projetado para essa empresa ter, ele não vai mais existir. Beleza? Então vamos pensar no Banco do Brasil. O que aconteceu com o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil é uma empresa estatal de bancos, ótimo negócio no Brasil, então é aquela velha frase, no Brasil o negócio que mais dá dinheiro é o banco bem gerido, e o segundo negócio que dá mais dinheiro é um banco mal gerido. E aí vem a parte da gestão. O Banco do Brasil é uma empresa estatal. E aí, independente Lula, Bolsonaro ou qualquer viés que você tenha político, você tem que pensar que o político, não importa se ele é de direita, centro ou esquerda, o foco dele nunca vai ser como vou fazer essa empresa dar mais dinheiro, beleza? O foco dele é como eu vou me reeleger, como eu vou fazer os acordos que eu preciso que sejam feitos, beleza? Dito isso, uma empresa estatal, ela vai ter influência política, tá? Então talvez a pessoa, e aqui só um talvez, né? Mas talvez com bastante certeza, a pessoa que está presidindo a Petrobras, o conselho de diretores, gerências, talvez elas não sejam pessoas mais técnicas, talvez não sejam simplesmente bons gestores que você colocaria na sua empresa se você fosse o dono da, do Banco do Brasil. E aí vai a pergunta: quando você compra uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa. Você se tornaria o sócio de uma empresa no qual o diretor, o presidente, os gerentes são escolhidos por conta que eles são padrinhos políticos de alguém? É uma primeira pergunta que você precisa responder quando você pensa em Banco do Brasil, Petrobras, ou qualquer uma dessas empresas. Beleza? A segunda coisa é comprar uma ação porque ela caiu de preço. Quem garante que ela vai voltar ao patamar que ela tá? A gente já viu vários casos assim. Magazine Luiza, Americanas, são empresas que elas não vão voltar, elas saíram de patamares extremamente altos, caíram e não vão voltar, né? Então, essa análise ela é necessária. Você não pode simplesmente comprar uma empresa porque acha que ela é bonita, porque alguém, algum amigo seu falou, porque algum youtuber falou que ela é uma boa empresa. Legal? Você precisa realmente analisar, entender os acontecimentos. No caso do Banco do Brasil, ele era uma empresa e que ele prestava grande parte do seu dinheiro para o agronegócio e que o agronegócio ele precisava pagar o Banco do Brasil. E ele precisava pagar o Banco do Brasil por quê? Porque senão o Banco do Brasil não prestaria na próxima safra, não prestaria no próximo ano. Agora, uma vez que você tem outros players no mercado, eu posso contrair dívida com outros players e deixar de pagar aquela conta do Brasil. E é isso que algumas empresas do agro estão fazendo, até porque o agro não está passando por um bom momento. Legal? Agora, isso quer dizer que a inadimplência do Banco do Brasil aumentou. Isso quer dizer que vai se recuperar?
Não necessariamente, pode ser que o outro player vai entrar e vai tomar o lugar dele. E aí? Em qualquer empresa, quando você tem um cliente que não paga, o que que você faz? Você corta crédito. Você não empresta mais para um cliente que é inadimplente. O que que o Banco do Brasil está fazendo? Ele está continuando emprestando. Então ele está queimando caixa para emprestar dinheiro, sabendo que parte desse dinheiro ele não vai receber de volta. E por que que ele está fazendo isso? Porque nenhum político vai cortar investimento no agro. Porque se você fizer isso, o agro não vai ter dinheiro para financiar a safra. Se você tem uma safra menor, você vai ter menos produto. Se você tem menos produto, o custo desses produtos vão aumentar e naturalmente você vai ter inflação. E nenhum político vai comprar a inflação. Beleza? Então o que que o governo vai fazer? Ele vai simplesmente mandar continuar emprestando, queimar a caixa, não importa o caixa, vai continuar queimando caixa para poder manter o que estava sendo, a situação que está sendo feita. E isso quer dizer que não necessariamente o Banco do Brasil vai voltar a ter lucro. E se ele não tem lucro, as ações não sobem novamente. Uma ação é o preço de uma empresa. Você pega uma empresa, divide em milhares de partes e você está comprando uma pequena parte daquela ação, daquela pequena empresa. Isso é uma ação, você está se tornando um sócio. Só que se essa empresa ela tem menos lucro, naturalmente ela vale menos. Se ela vale menos, o preço da ação cai. É expectativa, oferta e demanda, beleza? E aí você também pode olhar quem está comprando o Banco do Brasil. Quem está comprando o Banco do Brasil são pessoas físicas que investem um pouco de dinheiro. Não são, não são investidores institucionais. O que eu quero dizer com isso? Quando você é um investidor institucional, você precisa ter uma análise muito, muito boa, porque você está lidando com o dinheiro de outras pessoas, você está lidando com volumes muito grandes de dinheiro. E você está no mercado, você está conversando com seus colegas, você está ouvindo informações que, de conversas que nem sempre estão disponíveis para o grande público. Agora, quando você é uma pessoa física, aí é diferente, porque uma pessoa física, ela vai investir no que ela acha mais bonito e que não necessariamente tem uma análise fundamentalista bem feita para poder fazer esse tipo de investimento. Tá, então o que que eu quero dizer com o Banco do Brasil para resumir? Por que que eu não investiria? Primeiro, empresa estatal. Eu jamais investiria em empresa estatal. Você quer investir em banco? Cara, tem outros bancos. Tem Itaú, tem Bradesco, tem Nubank, tem diversos bancos. Eu, particularmente, eu invisto em BMG. BMG é um banco também, com fluxo de crédito muito bom. Ele empresta basicamente grande público dele empréstimo consignado, então a pessoa não tem a opção de não pagar, então tem um retorno de empréstimo muito bom, certo? Não que seja uma recomendação, acho que não é uma recomendação, é só um comentário, mas você tem várias outras empresas, entende? Você não precisa comprar a Banco do Brasil porque ela é o mais barato, porque o banco tá aí há 150 anos. Tá, e o passado ele tem que ser uma referência, mas ele não tem que ser o que importa numa decisão dessa. O outro ponto é, eu não gostaria de ser sócio de uma empresa que tem um político, e não importa novamente o espectro, como cara que vai decidir quem tá, quem não tá. Eu quero uma pessoa de mercado, eu quero uma pessoa que saiba o que tá fazendo, que é daquele ramo. Legal? Se eu visto numa empresa do ramo automobilístico, eu quero que uma pessoa do ramo automobilístico esteja gerindo, não uma pessoa que talvez nunca sentou num carro antes para falar o que tem que acontecer só porque ela é parente ou amigo de alguém, tá? Então, esses são os motivos que eu não investiria. Se você gostou, você já sabe o que tem que fazer, mas não custa repetir, deixa um joinha, se inscreve, dá um like, porque ajuda. Legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.